Ao longo dos anos, muitos dos Vingadores tentaram formar famílias, ter filhos e viver seus finais felizes. Embora nem todos tenham conseguido, nós temos uma nova geração inteira de super-heróis surgindo. Não são apenas deuses com capas ou lendas vestindo armaduras brilhantes, mas sim jovens e crianças carregando o peso de mundos que eles não pediram para herdar. Franklin Richards, provavelmente a criança mais incrivelmente poderosa de toda a Marvel. Franklin Benjamin Richards é o filho do Reed Richards, lá do Senhor Fantástico, e da Sue Storm, a Mulher Invisível. Ele já nasceu com um poder cósmico absoluto, sendo uma fonte de energia praticamente sem limites. A criação dele foi muito única. Ele nasceu a bordo de uma nave científica chamada Excelsior, bem na beira de uma estrela de nêutrons. O nascimento dele foi o assunto principal dos jornais do mundo todo, porque as pessoas queriam saber se o bebê do casal teria superpoderes. A verdadeira questão não era se ele os teria, mas sim o quão forte eles seriam. Para se ter uma ideia do nível de força, ele já conseguiu trazer a própria mãe de volta da morte. Tudo o que sabemos com certeza é que as habilidades de Franklin vão muito além de qualquer coisa que os pais dele conseguiam imaginar ou fazer. E não é apenas o vilão gigante Galactus que está atrás dessa energia toda. O Dr. Destino também tem os olhos fixos no garoto. E quem sabe o que ele está planejando para tentar roubar esse poder? Morgan Stark. Ela é a filha de Tony Stark e Pepper Potts. Morgan nasceu apenas um ano após o estalo de dedos do Thanos e teve uma vida relativamente pacífica e protegida na floresta, apesar da carreira do pai ser tudo menos tranquila. Porém, desde muito nova, Morgan teve que testemunhar muita coisa pesada. A morte do Homem de Ferro foi um evento que marcou a sua infância para sempre. Aquela cena emocionante da gravação em holograma que o Tony deixou para ela foi uma despedida suave, famosa pela frase "Te amo mil milhões", mas ainda precisamos ver como ela vai crescer lidando com o enorme legado de seus pais. Apesar da pouca idade, Morgan era uma criança muito brincalhona, compreensiva e madura. Quando os Vingadores foram até a casa deles para chamar o Tony de volta para a ação, ela tentou salvar o pai dos visitantes, entendendo que o Tony queria deixar aquela vida para trás. Ela tinha uma relação linda com o pai e também várias semelhanças, como um amor declarado por hambúrgueres e picolés. Nós também a vemos muito interessada em tecnologia. Ela chegou a colocar e brincar com o capacete da armadura de resgate da mãe dela na garagem. Se isso é uma pista para um futuro brilhante com uma próxima grande heroína da tecnologia ou apenas cena muito fofa, ainda não sabemos, mas foi ótimo receber esse lado humano da família Stark. Príncipe T'Challa. O filho do falecido Pantera Negra e da espiã Nakia é o rosto puro do futuro de Wakanda. Legalmente, e para sua própria segurança, ele usa o nome de Toussaint, com o qual cresceu no Haiti. Ele foi criado por sua mãe bem longe das cobranças, perigos e pressões da realeza de Wakanda para poder ter a chance de uma infância normal e feliz. O fato dele ser o herdeiro direto do trono é exatamente o motivo pelo qual ele foi mantido escondido do resto do mundo de propósito. A primeira vez que o vemos é no final do filme Wakanda para Sempre, quando a princesa Shuri vai ao Haiti queimar suas roupas de luto e chorar a perda do irmão. De repente, esse garotinho curioso se aproxima dela. Ele não é apenas um herdeiro mimado vivendo em um palácio de ouro. Ele vai à escola todos os dias, fala a língua local, é prático, muito engraçado e incrivelmente confiante para alguém que carrega um dos nomes mais lendários de todo o universo da Marvel. E embora ele esteja muito bem, ele ainda não vai assumir o manto pesado do Pantera Negra. Por enquanto, ele é apenas uma criança descobrindo a vida e aprendendo as lições mais difíceis, o que o torna um personagem fascinante e muito humano, apesar do sangue real. Amor! Essa garotinha carrega uma das histórias mais tristes de todo o universo Marvel. Ela é a filha biológica de Gorr, o carniceiro dos deuses. A dura verdade é que a pequena Amor morreu de fome em um planeta deserto, e foi exatamente essa tragédia e o abandono das divindades que desencadeou a cruzada assassina intergaláctica do pai dela contra todos os deuses que existem. Os dois viviam sozinhos em um mundo de pura areia, que não era lugar para criar uma criança. Mas ela não foi trazida de volta à vida por meios comuns da medicina ou da magia. Após Gorr alcançar o centro do universo e se encontrar com a entidade cósmica suprema chamada Eternidade, o último desejo do vilão foi que a filha fosse ressuscitada. Logo depois de ver o rosto da menina mais uma vez, o pai faleceu devido à corrupção sombria que a necroespada causou no corpo dele. Mas antes de partir, ele a deixou aos cuidados do próprio Thor. Agora, ela vive com um deus asgardiano e foi adotada por ele. Eles não vivem em uma rotina escolar normal.
Os dois viajam pelo espaço sideral juntos, salvando inocentes e protegendo os mais fracos onde quer que o perigo apareça. Ela luta ao lado de Thor, empunhando o poderoso machado Rompe-Tormentas, e a dupla ficou conhecida por todo o canto como Amor e Trovão. Os filhos da família Barton. A família do Gavião Arqueiro é, sinceramente, uma das mais amorosas e normais de toda essa lista. Isso se deve principalmente ao esforço incansável do Clint Barton de criar as crianças com o máximo de privacidade, escondendo elas dos seus inimigos, da SHIELD e das loucuras dos Vingadores. Eles foram criados todos juntos em uma grande fazenda isolada do governo, vivendo bem longe de alienígenas, robôs assassinos e das crises semanais de Nova York. Clint tem uma família grande com a esposa Laura, composta por 2 meninos e uma menina, Cooper, Lila e Nathaniel. Todas as cenas felizes em que eles aparecem passando o tempo juntos confirmam que são uma família extremamente unida, e isso funcionou perfeitamente até o vilão Thanos estalar os dedos e apagar as crianças da existência bem na frente do pai. A dor dessa perda fez o Gavião iniciar uma missão mundial de assassinato contra o crime organizado, usando a identidade sombria de Ronin. Felizmente, as crianças voltaram à vida intactas 5 anos depois. Apesar da criação na fazenda, eles sabiam quem o pai era e tinham uma relação maravilhosa com a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, a única pessoa da equipe que frequentava a casa. Como curiosidade, o pequeno Nathaniel leva o nome dela e o seu nome do meio é Pietro, em homenagem ao herói Mercúrio, que morreu para proteger o Gavião Arqueiro. Enquanto os meninos seguem caminhos mais comuns, a jovem Lila pegou o gosto pelo arco e flecha e provou ter uma mira fantástica. Mesmo com esse talento nato, Clint nunca deixou que ela virasse sua parceira de combate juvenil, respeitando o desejo de manter a família o mais longe possível dos perigos da vida heróica. Scar. O grandalhão Bruce Banner é muitas coisas na vida. Um cientista genial que entende de física quântica, um monstro verde cheio de fúria e um herói fundamental da Terra. Mas ele também se provou excelente em entregar surpresas de última hora. Nós ainda não sabemos quase nada detalhado sobre Scar. Sabemos apenas que ele nasceu enquanto o Hulk estava preso vivendo como um gladiador campeão no planeta alienígena de Sakaar. Você pode olhar para o tamanho dele e se perguntar como o filho do Hulk já está tão grande e crescido. A explicação científica para isso é que a passagem do tempo flui de maneira muito mais rápida em Sakaar do que flui na Terra, e é exatamente por isso que o garoto já chegou aqui sendo um adolescente formado. Esse menino musculoso movido à radiação gama é uma das entradas mais empolgantes e misteriosas do novo cinema. Se ele puxar o temperamento e herdar a mesma força de impacto do pai, isso significa que a Terra agora conta com 3 Hulks blindados para protegê-la das invasões. Cassie Lang. A filha de Scott Lang e de Maggie é, sem sombra de dúvidas, uma das heroínas mais preparadas e com o melhor coração que já apareceram. Nós a conhecemos pequenininha no primeiro filme e ela se mostrou uma menina muito tranquila e cheia de amor. Pouquíssimas crianças no mundo achariam divertido ter uma formiga gigante de estimação brincando e comendo debaixo da mesa. A Cassie sempre foi a melhor filha possível. Apesar de ver a família sofrer, os pais se divorciarem cedo e ver o próprio pai ir para a prisão, ela nunca sentiu vergonha ou pensou mal do Scott. Pelo contrário, o cara sempre foi o grande ídolo da vida dela. Ela chegou a escrever uma redação da escola emocionante chamada Meu Pai, Meu Herói. O que realmente mudou e definiu o rumo da vida dela foi perder a família inteira durante o estalo de Thanos. Ao ficar sozinha e ver o mundo desabar, Cassie foi forçada a amadurecer rápido e a aprender a lutar por si mesma. Foi a esperança de resgatar o pai que a fez mergulhar nos livros científicos de Hank Pym e se tornar uma verdadeira especialista nas leis do reino quântico. Depois que o universo foi salvo e a família voltou, ela construiu uma amizade profunda com os cientistas Hank e Janet Van Dyne. Cassie não se contentou em ser só filha do herói, ela virou uma grande inventora genial. Ela construiu na própria garagem um satélite quântico com tecnologia de ponta para enviar sinais seguros. Foi esse exato aparelho que acidentalmente sugou toda a família para o microscópico reino quântico. Caindo daquele universo caótico, a atitude dela foi diferente da do pai. Enquanto Scott só queria achar um jeito de voltar para casa e fugir, o instinto puro da Cassie foi vestir a armadura, ir para a linha de frente e ajudar os rebeldes locais oprimidos a lutarem contra o temível ditador Kang, o Conquistador. Usando o traje conhecido como Estatura, que utiliza as partículas Pym para encolher e ficar gigante, ela entrou na guerra. Ela tem uma ótima inteligência de combate, manipulando o próprio tamanho e força física para derrotar soldados inimigos e derrubar vilões absurdos como MODOK.
provando que realmente nasceu para assumir o heroísmo. Os gêmeos Maximoff. Billy e Tommy são os tão sonhados filhos da Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, mas tentar entender a existência biológica deles exige bastante atenção. Para começar, eles cresceram de bebês recém-nascidos para crianças de 5 anos, e depois para adolescentes em quase um piscar de olhos. Os dois irmãos não nasceram de forma natural, eles foram criados pela força pura da magia do caos da Wanda, dentro daquele campo de força mágico da cidade de Westview. Eles viveram uma vida de seriado de televisão perfeita e feliz até os problemas baterem à porta. Quando a Wanda aceitou a realidade dolorosa e precisou desfazer o grande feitiço que prendia a cidade, tudo o que ela tinha criado, incluindo a sua própria casa e os meninos, começou a desaparecer no ar. Billy, que possuía o dom de ler os pensamentos e sentir emoções, percebeu a tragédia rapidamente. Em um último esforço e em uma tentativa muito desesperada de continuar existindo, ele usou a sua magia embrionária para puxar e salvar a alma dele e a do irmão antes que sumissem. A alma de Billy voou para o corpo de William Kaplan, um jovem adolescente comum que havia acabado de falecer de forma trágica em um acidente de carro naquela mesma noite. Esse renascimento misterioso teve um preço alto, que foi a amnésia total. Durante 3 longos anos, ele viveu a rotina com a família Kaplan, achando firmemente que era apenas um adolescente normal e sem nenhum poder. O grande problema é que a alma do seu irmão gêmeo, Tommy, não conseguiu um corpo seguro e continuou perdida e flutuando por aí sem uma forma física. Quando Billy começou a investigar sinais estranhos e se reconectar com o seu passado adormecido, ele mergulhou no estudo de feitiçaria e encontrou a bruxa Agatha Harkness. Ele precisou lidar com ela e entrar no temido caminho das bruxas para procurar respostas. Depois de passar por provas místicas difíceis nesse caminho, os grandes poderes dele se expandiram para níveis dramáticos. Ele recuperou as memórias dolorosas que faltavam e usou a força recém-descoberta para localizar o paradeiro espiritual de Tommy. Billy sentiu e descobriu que a alma do seu irmão corria um sério perigo de afogamento habitando um corpo chamado Thomas Shepard. Agora, de posse de magia caótica e guiado pelo espírito da falecida Agatha, Billy parte determinado a finalmente salvar o irmão e colocar a família reunida de novo. América Chaves. Se existe alguma criança em todo o multiverso da Marvel que merece um longo descanso em paz, com certeza é a América. A história de vida dela é marcada por solidão e fugas injustas. Ela não nasceu no nosso planeta Terra. América veio de uma dimensão muito distante e paradisíaca, chamada Paralelo Utópico, onde vivia segura e foi criada com amor pelas suas 2 mães. Mas a vida dela ruiu quando ainda era pequena. Sem querer, ela tomou um susto e o seu dom adormecido abriu um portal em formato de estrela que sugou as mães dela para um lugar desconhecido no infinito do multiverso, onde ela não conseguia seguir. Desde aquele dia trágico, América tem vivido uma vida dura pulando sozinha de realidade em realidade, sendo constantemente assombrada e caçada por demônios violentos e enviados especificamente para devorá-la e capturá-la. A magia dela é a coisa mais rara que existe. América Chaves é a única pessoa registrada em toda a existência que tem o poder natural de viajar pelos limites infinitos dos universos diferentes. Ela faz isso quebrando literalmente o vidro da realidade com sucos brutais e brilhantes que abrem as portas estrelares. Algo que costuma explodir apenas quando ela está sob estresse profundo ou com pânico da morte. Esse talento divino e impossível a transformou no alvo número 1 da Feiticeira Escarlate. A Wanda estava descontrolada pela dor do luto e começou a usar o Darkhold, o Livro das Trevas, para assim roubar os poderes de passagem da garota para conseguir alcançar os seus próprios filhos perdidos em uma realidade alternativa. Correndo desesperada por um mundo desmoronando, América encontrou o Doutor Estranho. No começo, até as variantes do mago achavam que ela era perigosa e uma delas até tentou assassiná-la para também roubar a energia antes que caísse nas garras do mal. Por sorte, ela caiu de paraquedas na Terra 616, onde o Doutor Estranho que nós conhecemos a protegeu, dando um quartinho seguro e quente dentro do Templo dos Magos em Kamar-Taj. X-23. Ela é uma garotinha com uma raiva mortal e garras que cortam um aço. A Laura foi um experimento genético totalmente criado através de amostras do DNA sobrevivente do Wolverine. Isso faz dela a filha biológica oficial do mutante Logan. Diferente de crianças normais, o berço dela foi um laboratório de testes cirúrgicos terrível. Ela herdou as mesmas defesas do pai,
o mesmo instinto selvagem, as garras de adamantium e um fator de cura que cicatriza feridas mortais em minutos. Depois de sofrer testes dolorosos de obediência e lavagem cerebral nas mãos dos cientistas malignos, Laura liderou uma grande fuga para salvar as outras crianças cobaias. Correndo pelo país, ela localizou o velho e desiludido Logan. Mesmo desgastado pelo tempo, o Wolverine criou um amor imenso por ela e assumiu a responsabilidade de mantê-la segura a todo custo. No fim sangrento dessa perseguição, o velho Logan deu a própria vida lutando contra um exército na floresta apenas para garantir que a Laura fugisse e pudesse ter um futuro livre e feliz com as outras crianças na fronteira. Ela cresceu forte, segura e muito mais falante nos anos seguintes. No entanto, o tempo provou que o descanso dela duraria pouco. Laura acabou sendo interceptada pela autoridade temporal da TVA, que apagou a linha do tempo dela e a jogou direto no vazio, uma espécie de lixão do fim dos tempos para onde todos os seres esquecidos vão para morrer e sumir. Lutando por sobrevivência em um mundo de terra arrasada, ela se aliou a um exército rebelde secreto contra a vilã telepata Cassandra Nova. A esperança voltou quando um Deadpool despencou no vazio trazendo com ele uma variante amargurada e bêbada do Wolverine. Laura reconheceu imediatamente a fisionomia do pai, mesmo sabendo por instinto que aquele homem não era o mesmo herói que havia se sacrificado na floresta por ela tantos anos atrás. Mesmo com ele hesitando, Laura fez o Wolverine lembrar do lado heróico e honrado dele, incentivando o guerreiro a lutar pelo que era certo. Na hora de invadir o forte da vilã Cassandra Nova, Laura puxou os óculos estilosos, estalou as garras e fez um massacre espetacular pulando no pescoço dos inimigos de forma ágil e implacável, honrando cada gota do legado selvagem do pai. Graças à ajuda direta dela e à bravura final da equipe, o dia foi salvo e o multiverso não colapsou. Após a guerra, a autoridade do tempo concedeu um belo presente a ela. Laura decidiu se mudar e ficar com essa nova versão curada do Logan e o Deadpool, ganhando finalmente um alívio merecido de uma família protetora e uma vida cheia de ação, mas com muito amor e pizza. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o likezão no vídeo, se inscrever no canal Nerdia e até a próxima!